Olá e seja muito bem-vindo a este vídeo, onde eu vou falar um pouco mais sobre as minhas sessões de mentoria. Ao longo dos últimos anos, portanto, eu sou mentora de empreendedores desde 2021, desde maio de 2021, e foi aí que eu comecei a dar, portanto, mentoria. Comecei a dar a mentoria Mulher Magnética, que era uma mentoria mais focada em desenvolvimento pessoal, mindset, como é que nós podemos realmente alterar a nossa energia, não é? Para sermos mais magnéticas e atrairmos aquilo que nós queremos. Depois, mais à frente, esta mentoria foi evoluindo para a mentoria Crescimento Infinito e hoje em dia a mentoria Crescimento Infinito é uma mentoria em grupo, na mesma, mas é uma mentoria onde eu já não aceito pessoas, ou seja, não aceito pessoas que vão comprar só a mentoria Crescimento Infinito, mas sim que entrem na minha mentoria individual, que se chama Milionária Serena, uma mentoria de 12 meses e onde eu entrego também como bónus 6 meses, pelo menos neste momento em que eu estou a gravar este vídeo, é um bónus onde eu entrego, portanto, 6 meses de mentoria em grupo e assim elas também podem estar aqui nesta atmosfera da mentoria Crescimento Infinito. Então, de facto, houve aqui muitas mudanças. Eu comecei, não é, a minha jornada como nutricionista, também comecei a liderar grupos, a dar sessões em grupo. Então, desde 2019, que eu comecei, foi quando eu comecei aqui, os grupos tinham um crescimento, até hoje, não é, 2024, estamos mesmo aqui na reta final de 2024, eu tenho liderado grupos, não é, e tenho realmente percebido o que é que funciona, o que é que não funciona. Eu também já participei em várias mentorias enquanto cliente, então no fundo eu percebi sempre o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que estes mentores estão a fazer e que realmente eu também posso modelar e levar para as minhas mentorias, o que é que eu não gosto e com o que é que eu não me identifico e o que é que não me faz sentido e o que é que eu não quero levar para as minhas mentorias. E depois também fui aprendendo muito com as minhas clientes, não é? Com aquilo que elas me traziam e fui percebendo como é que nós podíamos sair de uma sessão de mentoria expansivas ou o que é que causava peso. Então fui percebendo como criar o meu próprio modelo relativamente a isto. Então hoje eu vou mesmo revelar aqui como é que eu faço as minhas sessões de mentoria para que elas não sejam tão chatas ou tão aborrecidas ou tão monótonas, porque realmente lá atrás eu também passei um bocadinho por isto e também cheguei a sentir isto. Ou seja, em sessões de mentoria, muitas vezes eu sentia que, ok, estamos aqui 10 numa sala e toda a gente agora vai falar, vai expor os seus problemas, estas pessoas não têm nada a ver com o meu negócio, eu quero esclarecer a minha dúvida, estou aqui há 2 horas para esclarecer uma dúvida que eu quero perguntar, portanto, neste grupo, ao mentor ou à mentora, e realmente aquilo causava-me assim um pouco de ansiedade. Então eu fui percebendo que isto para mim não funcionava e que nas minhas mentorias, portanto, eu queria fazer as coisas de uma forma ligeiramente diferente. Então, um dos principais pontos que eu quis alterar foi a forma como eu conduzo as sessões de mentoria. Eu incluo na mesma, até hoje em dia, sessões de mentoria em grupo, onde cada uma realmente expõe as suas situações ou alguma dúvida que tenha. Eu incluo na mesma esse tipo de sessões, mas não faz parte, nem todas as sessões são dessa forma. Então, como é que eu faço? De 15 em 15 dias as sessões são sim sessões de mentoria em grupo, ok? Onde cada uma está lá e expõe uma pergunta, uma dificuldade, uma dúvida, e normalmente eu também gosto de incluir as outras colegas na conversa e também puxar, olha, tu que já fazes isto, que dica ou que estratégia é que também poderias dar? E elas próprias também sentem essa energia e esta vontade de, posso dar aqui uma sugestão, Teresa, à colega? Ok, então eu gosto que estas sessões sejam sessões um pouco mais dinâmicas. Nestas sessões de mentoria em grupo, eu também adicionei recentemente aquilo que eu chamo de check-in e check-out, ok? O que é este check-in e check-out? O check-in, portanto, eu trago alguns jogos, não é bem jogos, mas são rúbricas, pronto, algumas rúbricas onde eu as faço pensar um pouco mais sobre marketing, sobre vendas, sobre estratégia, ponho a criatividade delas a ser colocada mesmo à prova, não é? Testo alguns conhecimentos relacionados com estas questões. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Neste check-in, o que é que eu faço? Normalmente coloco ali 3 rúbricas e estas 3 rúbricas estão relacionadas com, imaginemos, eu posso retirar alguma publicação ou um excerto de uma página de vendas que eu vi nas redes sociais de uma empreendedora e eu peço-lhes para analisarem isso, para me indicarem os 3 pontos de melhoria naquela página de vendas. Ou peço, por exemplo, que coloque uma situação em cima da mesa, imaginemos aqui um caso onde estamos numa sessão zero e a pessoa
diz, eu já tentei de tudo, como é que tu me podes ajudar? Se calhar o que tu tens não me vai ajudar. Como é que tu vais lidar com isso? Então coloca uma situação, um caso em cima da mesa, um cliente mais desafiante, ou como é que tu podes motivar mais os teus clientes. Às vezes coloco perguntas também neste sentido, para elas começarem a pensar e ligar alguns pontos, e realmente só o facto de elas terem este check-in e este check-out no final, isto já dá estrutura à sessão, porque elas já sabem que mesmo que queiram sair mais cedo ou mesmo que não venham logo no início da sessão, vão perder estas partes que são muito importantes e onde elas já vão pensar também um pouco sobre o seu negócio, e depois no meio da sessão coloquem então as dúvidas, as questões, e elas vão trazendo ao de cima e vamos fluindo com os temas que elas vão trazendo. Então, no fundo, esta foi a forma que eu encontrei de tornar estas sessões de mentoria mais dinâmicas e mais interessantes, ok? Porque elas já sabem que não vão só ouvir os casos umas das outras, vão sim também obter ali algum conhecimento e ativar a sua própria criatividade. Em relação aqui a estas sessões intermédias, portanto, se as sessões de mentoria são de 15 em 15 dias, quais é que são as outras sessões que eu acabei por incluir? Eu chamo de sessão Yang e sessão Yin. O que é que são as sessões Yang e as sessões Yin? Então, as sessões Yang são sessões onde eu levo um tema sobre marketing, sobre vendas, um tema mesmo mais técnico, mais teórico, e onde eu partilho ou até mesmo tutoriais. Por exemplo, uma das últimas sessões foi sobre o ManyChat que é uma plataforma de automação, e trouxe mesmo, não é, alguns exemplos. Uma das alunas abriu mesmo o ManyChat para nós vermos como é que funciona, para quem ainda não tinha integrado o ManyChat nas suas redes sociais. Posso trazer, por exemplo, sessões Yang relacionadas com uma estratégia em específico. Já treinamos sessão 0 em sessão, fizemos mesmo assim alguns roleplays. Roleplay? Agora estou aqui confusa com esta palavra. Acho que é assim. Pronto, fizemos alguns treinos, fizemos assim alguns treinos roleplay. Ok, eu acho que é isso. Se não for, desculpem. Pronto, fizemos assim alguns treinos também de sessões 0, já trouxe sobre quebra de objeções, como é que se quebram as principais objeções, trouxe também sobre como é que nós podemos comunicar a nossa mensagem através acho que foi do storytelling. Agora não me recordo bem se foi sobre isto ou não. Enfim, ou seja, trago assim algumas sessões sobre redes sociais também, estratégias de marketing, vamos explorando um tema mais profundamente. Nas sessões IN, o que é que nós fazemos nas sessões IN? As sessões IN são mais focadas no desenvolvimento pessoal, no mindset, na energia, ou seja, nestas questões. Como é que está a nossa relação com o dinheiro, como é que está a nossa relação com o sucesso. Posso trazer uma meditação, posso trazer, portanto, um livro para elas naquele mês estarem a ler e a nutrirem o seu mindset através de um livro, e depois naquela sessão IN desconstruímos ali alguns insights importantes e integramos mesmo algumas frases que possam ser importantes. Portanto, nestas sessões também já trabalhei confiança, merecimento, trabalhamos mais o quê? Portanto, deixem-me ver aqui das últimas sessões. São mais relacionadas aqui com estes temas, portanto, com a nossa energia. Também já trabalhamos sobre como é que eu posso lidar melhor com as redes sociais e não me desgastar tanto a nível de energia. Então, estes são temas que eu trago para as sessões IN. Normalmente são temas novos, ou seja, quem entra na mentoria agora pode não ter acesso aos temas, não é, anteriores, mas às vezes eu posso querer ir repescar algum tema e voltar a trazer o mesmo tema, ok? Portanto, normalmente posso trazer temas novos, mas também posso ir fazer uma repescagem de algum tema mais antigo e que realmente teve aqui um impacto importante. Nas sessões Yang, por exemplo, algumas delas são muito focadas também na organização, na organização da nossa rotina, na organização mesmo estrutura do nosso negócio. Enfim, posso trazer assim temas, e estes temas, estas sessões temáticas são muito interessantes porque sou eu a dar tipo palestra e trago reflexões, exercícios, trago mesmo dinâmicas, práticas para a sessão, para elas poderem não só ouvir-me falar sobre aquilo, mas também integrarem na prática todo este conhecimento. Então estas sessões temáticas trazem uma outra vibe, uma outra atmosfera à mentoria que acaba por ser super interessante. Então, no fundo, é assim que eu hoje acabo por estruturar a mentoria Crescimento Infinito, que é a minha mentoria em grupo, com sessões de 15 em 15 dias de mentoria em grupo, onde eu trago o check-in e o check-out para dar ali também uma outra dinâmica, e depois, de forma intermédia, portanto, trago aqui as sessões Yang e as sessões Yin, são sessões mais temáticas. Outra coisa que eu fui aprendendo ao longo destes últimos anos é que é tão, mas tão importante nós termos um modelo híbrido. O que é um modelo híbrido?
a dois níveis. Eu fui cada vez percebendo mais que no meu nicho, que são empreendedoras, não é? Que faria sentido termos um acompanhamento individual e elas estarem em grupo. Ou seja, eu trabalhei ou seja, 2021, 2022, 2023, eu trabalhei durante 3 anos apenas com mentoria em grupo. E eu percebi que faltava ali alguma coisa para acelerar os resultados delas. E este ano, 2024, eu decidi fazer a junção do acompanhamento individual com o acompanhamento em grupo. E claro que este serviço, não é, fica mais caro, mas eu tive que perceber, ok, Teresa, mas tu queres vender algo mais caro e que promove mais resultados ou tu queres realmente continuar a vender grupo e tu sabes que falta ali uma peça-chave e que falta ali uma coisinha, não é? Que realmente poderia potenciá-las ainda mais. Então, tomei a decisão de, ok, eu não me importo de ter menos pessoas, mas com um valor mais elevado, não é, de inscrição e que realmente elas tenham o melhor acompanhamento possível, com a melhor qualidade possível. Então, eu associei este modelo híbrido de não só elas terem acesso ao grupo, à mentoria em grupo, mas terem acesso também a acompanhamento individual. Isto tem feito toda a diferença nos resultados delas, a nível individual, elas poderem, portanto, ter sessões individuais, que neste caso é 2 vezes por mês, cada uma tem acesso aqui a 2 vezes por mês comigo, e nestas sessões individuais, lá está, elas fazem partilhas mais sobre o seu negócio, sobre si, eu consigo ajudá-las em pontos bem específicos e mais personalizados para elas, consigo ter aquele olhar clínico para o negócio delas, elas também me conseguem enviar mensagem privada por WhatsApp e fazer perguntas tais como, olha, podes analisar aqui a minha página de vendas, Teresa, dar-me aqui algumas sugestões mais específicas, olhar com uma outra visão para isto, ou olha, aconteceu-me isto com este cliente, como é que tu reagirias a isto, como é que tu me podes ajudar, ou olha, estou aqui com esta estratégia e quero otimizá-la para o próximo mês, o que é que achas que eu posso otimizar, dá-me aqui algumas estratégias. Então, de uma forma assim mais específica, com um olhar mais cirúrgico, eu consigo ir lá e consigo ajudá-las, não é, a desbloquear aquelas pequenas coisinhas que elas realmente precisavam para conseguirem otimizar e para conseguirem ter mais resultados e os melhores resultados possíveis. Para além do acompanhamento individual, neste sentido de dar 2 sessões individuais por mês, de termos um acompanhamento constante no WhatsApp, eu também ainda faço e incluí uma outra estratégia super importante para elas se organizarem melhor. Isto tem feito toda a diferença na organização também, que é abrir um Trello e ter um Trello com cada uma das minhas mentoradas. Ou seja, ter um Trello, que é uma plataforma onde nós conseguimos organizar as várias tarefas semanais ou quinzenais, de acordo com aquilo que elas precisarem. Eu hoje em dia tenho alunas que, por exemplo, já têm uma estratégia mais ou menos definida, mas precisam de mim em outras áreas ou em alguns ajustes específicos. E tenho outras alunas que não têm estratégia ou que querem criar um programa novo e que precisam de uma estratégia, de uma estrutura mais sólida. E aí o Trello eu coloco mais coisinhas, não é, para elas, mais tarefas para elas cumprirem. Então, de facto, ter o Trello também é uma coisa que me tem ajudado bastante a organizar com elas e a ter esta personalização para cada negócio online, onde eu acabo também por ser uma parceira energética, não é? Eu acabo por co-criar com elas o negócio delas, à medida que elas me vão trazendo os problemas, as dificuldades, e eu as vou ajudando a perceber o próximo passo, o próximo qual é que é o caminho, a direção, portanto, e o Trello ajuda-me a fazer esta personalização de semana para semana, de mês para mês, consoante aquilo que cada uma delas precisar. Eu, no fundo, nesta parte do individual, eu vou muito àquilo que elas precisam. Há alunas minhas que precisam mais de um apoio emocional, há alunas minhas que precisam mais de um apoio a nível de estratégia, há umas que precisam dos dois, e eu vou realmente seguindo o flow delas de acordo com aquilo que elas precisam da minha parte. Outra coisa em relação a este modelo híbrido e que funciona bem é o facto de elas terem sessões, mas terem uma sequência de conteúdos na plataforma online, ok? Então, quando eu falo deste modelo híbrido, eu falo que hoje em dia o que funciona e tem funcionado bem comigo é juntar o grupo com o individual. Isto trouxe realmente uma grande potência para o meu acompanhamento, trouxe ainda mais qualidade ao meu acompanhamento. E outra coisa, quando eu estou a falar deste modelo híbrido, é juntar tanto as sessões ao vivo, no Zoom, quer seja em grupo, quer seja, portanto, individual, com cursos online gravados, ok? Ou seja, hoje em dia eu não trabalho apenas uma única estratégia com as minhas alunas. Eu sei que há mentores que escolhem trabalhar apenas uma estratégia, por exemplo, há mentores que trabalham só lançamento online.
Há mentores que trabalham só sessão zero. Há mentores que trabalham só redes sociais. Eu escolho trabalhar tudo e eu percebo de tudo, porque eu própria, ao longo destes últimos 7 anos, já fui trabalhando, não é, com várias estratégias e já fui otimizando e percebendo, tanto no meu nicho como há cerca, não é, de 3, 4 anos a ajudar outras empreendedoras, também fui percebendo realmente que realmente o que funciona não é apenas uma única estratégia. O que funciona é cada uma delas perceber o que é mais equilibrado para elas e perceber qual é a estratégia que elas vão utilizar dependendo da fase em questão, dependendo também daquilo que querem para a sua vida. Ou seja, eu posso ter uma aluna que nunca faça sessões zero. E a estratégia dela é fazer lives de venda, é fazer um desafio gratuito, ok? Eu posso ter uma aluna que tem essa estratégia mais bem definida neste sentido, mas posso ter outra aluna que, por exemplo, faz lançamentos online, faz sessões zero, usa as redes sociais para vender também, que pode ter várias estratégias, e posso ter outra aluna que, por exemplo, faça só lives de vendas, ok? Então eu vou trabalhando com elas de acordo com aquilo que elas precisam. E o que é que me ajuda a trabalhar com elas em várias coisas diferentes? Eu ter cursos online sobre cada um destes temas. Ou seja, hoje em dia eu tenho um curso online sobre treinamento de sessões zero. Tenho um curso online sobre cria e venda um produto digital em 30 dias. Tenho um curso online sobre melhora a tua relação com o dinheiro através do método In Money. Ou seja, tenho várias coisas, vários cursos e eu digo-lhes mesmo, porque eu sei que as minhas alunas são alunas que a maior objeção que elas têm é: eu não tenho tempo, Teresa, eu não tenho tempo. Então realmente eu não lhes digo para elas verem todos estes cursos. Hoje em dia, na mentoria Milionária Serena, eu entrego 10 cursos online. Pelo menos no momento em que eu estou a gravar este vídeo, portanto, mas entrego estes 10 cursos online que eu fui gravando nestes últimos anos da minha vida e realmente são cursos com muito método, muito passo a passo, muito diretos ao ponto. Os cursos só por si só são muito simples, aulas gravadas de 5, 10 minutos, uma coisa bem simples. Mas o que eu lhes digo logo no início é, quando alguém entra, não é, e faz este onboarding nas minhas mentorias, tu não tens de ver nada, tu só tens de ver aquilo que eu te vou indicar, ok? Porque lá está, eu sei que algumas alunas vão utilizar mais estratégias, outras menos, então eu tenho que perceber, ok, para esta aluna é importante nesta fase, olha, vou-te recomendar veres isto, ok? Para ti, vais ver aqui esta outra coisa. E lá, eu já sei que tenho os métodos, tenho as videoaulas gravadas, tenho os PDFs, tenho aquilo que elas necessitam para colocar as coisas em prática. Então eu vou filtrando. Eu sei que elas têm aquela biblioteca de conteúdos e que têm acesso àquela biblioteca de conteúdos durante um ano inteiro para poderem ver, rever, voltar a ver mais alguma coisa, otimizarem. Se tiverem curiosidade e tempo, podem ver outros conteúdos, mas o meu foco é mentoria, personalização. O que é que tu precisas, o que é que eu te posso entregar? Ok, isto é o que fazemos em sessão individual, vamos falar mais sobre as tuas dificuldades, o que é que se passa neste momento, como é que eu te posso ajudar. Se quiseres aprofundar algum tema ou aplicar alguma estratégia, vê isto aqui e aplica, ok? Então, este modelo híbrido de nós termos estes cursos online temáticos também é algo que eu fui percebendo ao longo dos últimos anos que me ajuda bastante e que ajuda imenso as minhas clientes, porque elas já sabem que, ok, se eu precisar de ajuda com o live de vendas, eu sei exatamente que tenho que ver o método Speed Sales e é lá que eu vou ver e vou ter acesso a esta informação. E depois a Teresa no Trello vai-me ajudar a organizar as tarefas que eu tenho de colocar em prática em relação àquilo. Eu quero fazer uma estratégia da aula paga. Eu vou lá e sei exatamente o que é que eu tenho que fazer relativamente àquela estratégia da aula paga. E a mim isto alivia-me bastante, porque eu não tenho que explicar em sessão, nem tenho que desperdiçar a sessão a repetir coisas desnecessárias, não é? Porque imaginemos que eu tinha uma aluna e que ela precisava de saber a estratégia para montar uma aula paga, uma imersão paga. E eu tinha de estar lá em sessão a dizer, olha, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer aquilo. Eu ia perder imenso tempo, não é? Que lá está, a empreendedora que está à minha frente não tem tempo, ela precisa de ver o método, aplicar e fazer, e nas sessões ela precisa de meter lá, a mim, presente, para ajudá-la, para perceber, para senti-la, para ver o que é que precisa de ser alinhado, o que é que não precisa, internamente, externamente, ok. Ou seja,
Então eu aproveito as sessões muito mais para estar lá presente com elas e o conteúdo eu deixo para estes cursos online que eu já tenho e onde elas podem aceder a qualquer momento e de acordo com o momento em que elas estão. Ok, elas assim também não se sentem sobrecarregadas no sentido de tenho que ver tudo isto, tenho que fazer tudo isto. Não, só tens de ver aquilo que tu vais aplicar, ok? Hoje em dia nas minhas mentorias eu sou muito focada neste sentido. Como é que eu posso potenciar e facilitar os resultados das minhas alunas? Elas só têm de ver aquilo que elas precisam de aplicar. Porque não estamos aqui para perder tempo, não estamos aqui para perder dinheiro, estamos aqui para realmente ir direto ao ponto e eu ajudá-las a potenciá-las tanto a nível externo, estratégia, como a nível interno, de mindset, a nível emocional, a nível energético. É sempre este aqui o meu foco. Então é isso, este modelo híbrido de nós termos e de tu também pensares sobre o que é que poderá fazer sentido para ti, o que é que tu repetes várias e várias vezes numa sessão individual, o que é que tu poderias gravar, que tipo de PDFs é que tu poderias ter numa sequência lógica de conteúdos, criar uma sequência lógica de conteúdos e formar um curso online sobre aquele tema. O que é que tu poderias fazer neste sentido e que te poderia facilitar imenso a vida para tu conseguires também receber mais clientes tendo esta estrutura? Porque uma coisa que eu fui percebendo ao longo destes últimos anos é que eu não estava a conseguir receber mais pessoas em mentoria porque me faltava estrutura. E esta estrutura não tem a ver com eu delegar trabalho a outras pessoas, não tem a ver só com a minha estrutura interna, também tem. Mas estas coisas de eu ter estes cursos online, eu ter este Trello com cada uma delas, eu definir muito bem o alinhamento de expectativas, o que é que vai acontecer, é assim que funciona, ter um onboarding, que também foi uma outra coisa que eu passei a incluir recentemente, que é quando elas entram na mentoria, elas têm um onboarding com um vídeo, com um código de conduta para elas saberem como é que tudo vai funcionar, ok? Então, naquele onboarding, elas já têm tudo aquilo que elas precisam, o link da sessão, como é que funcionam as sessões, quanto tempo é que vão ter acesso aos materiais, como é que podem falar comigo, o alinhamento de expectativas, ok? Porque têm acesso a tudo isso lá neste onboarding. E isto é um link que eu entrego e não tenho que enviar 1500 mensagens para todas as pessoas que entram em mentoria comigo, ok? Então realmente foi aqui uma outra estratégia que eu criei para me facilitar a vida. E tudo isto pensando que não, são estruturas. E à medida que eu vou construindo mais e mais estrutura à minha volta, eu consigo receber mais pessoas em mentoria. Então, esta foi, sem dúvida, algo que funcionou e que tem funcionado muito bem comigo. Como é que eu posso criar mais estrutura externa e interna? Porque também era algo que eu não estava a trabalhar, mas isto não é para este vídeo. Hoje o vídeo é sobre a estrutura de mentoria e como é que eu lidero as sessões e como é que eu conduzo, não é, estas sessões. Se calhar esta estrutura interna fica para um outro tema, fica aqui para um outro vídeo. Aliás, coloca aqui nos comentários se tu gostarias que eu falasse mais sobre como é que nós podemos aumentar a nossa estrutura interna para receber mais clientes, que é uma outra coisa muito importante que nós também temos que trabalhar a nível emocional, porque se eu me sinto frágil, se eu sinto pouca estrutura dentro de mim, eu não vou conseguir, portanto, sustentar e ser o pilar que as pessoas precisam que eu seja para elas. Enfim, muita coisa a falar sobre este tema, mas comenta se tens interesse num vídeo onde eu falo mais sobre isto. Mas no fundo, portanto, sobre a mentoria é isso. Portanto, também apliquei aqui uma outra estratégia que hoje em dia já não estou a aplicar tanto, porque hoje em dia estou neste formato de unir o individual em grupo, mas aplicava aqui e apliquei durante este ano também uma estratégia que funcionou de uma forma muito interessante. Ou seja, como elas estão em grupo e cada uma delas tem objetivos mais individuais, eu apliquei a estratégia das metas mensais. Então o que é que eu fazia? Todas as primeiras quartas-feiras do mês, quando eu estava em sessão em grupo, eu pedia a cada aluna para escrever no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, para escrever as suas 2 metas mensais. 2 grandes metas que elas quisessem alcançar durante aquele mês. E no final do mês, eu pedia para elas irem rever as metas e escreverem lá se foi concluído, se não foi, e qual é que é o próximo passo, a aprendizagem que elas tiveram com aquilo. Então, só o facto de eu inserir isto, mesmo estando em grupo e não estando de uma para uma, não é, a trabalhar individualmente com cada uma delas, esta coisa de cada uma escrever as metas mais individuais e no final analisarem como é que aquilo tinha corrido, também foi algo que ajudou nesta análise de métricas, nesta análise de progresso.
Análise de progresso é uma outra estratégia que é muito interessante e é interessante tu tentares perceber como é que tu podes aplicar nos teus programas, quer no individual ou quer no grupo, como é que tu podes aplicar uma análise de progresso, porque as pessoas têm que sentir que elas estão a progredir. E é importante tu também avaliares se estão ou não a progredir e ajudá-las a perceber o que é que elas podem melhorar. Por exemplo, hoje em dia, qual é que é a minha análise de progresso? Todos os meses, no último dia de cada mês, as minhas alunas de mentoria individual e em grupo, lá está, porque agora acabei por unir muito estas duas vertentes, elas têm um esquema, uma tabela, onde eu coloco lá quanto é que tu faturaste, qual é que foi o teu lucro, quanto é que tu investiste em publicidade paga, qual é o número médio de visualizações dos stories. Se a pessoa faz sessões zero, eu também coloco lá número de sessões zero feitas, quantos fechos é que houve nessas sessões zero. Para quê? Para elas, no final de cada mês, elas me entregarem essas métricas e para eu perceber realmente como é que está a ser a evolução delas. Claro que é tudo confidencial, portanto estas coisas são mesmo super privadas, claro que realmente tem que ter este cuidado e também lá no código de conduta é uma coisa que eu explico do género, ok, a tua privacidade está super garantida, não há aqui nenhuma fuga de informação, nem vou partilhar isto com ninguém, ok? Portanto, isto tem que ficar também muito bem claro, não é? Principalmente aqui, neste caso, são métricas financeiras, não é? Métricas de negócio de cada uma delas. E também lá no código de conduta, o que eu refiro, uma das coisas que eu refiro é que elas, mesmo estando em grupo e tendo acesso aos negócios de umas e de outras, que não podem divulgar, portanto, aquilo que foi falado sobre métricas, não é? Em números de outras pessoas. Portanto, isto aí é algo que também fica muito bem claro lá no código de conduta e que eu espero que efetivamente não se cumpra, tanto da parte delas como da minha parte. Mas pronto, retirando aqui esta parte, o que eu te quero transmitir é que como é que tu podes, não é, utilizar esta análise de progresso nos teus programas individuais, nas tuas consultas individuais, nos teus programas em grupo, porque de facto é interessante tu perceberes como é que elas estão a progredir para tu poderes atuar o mais rápido possível e ajudá-las naquilo que for necessário. Então, no meu caso, é muito aqui esta parte do negócio, estas métricas financeiras, os números, também a forma como elas se sentem, claro, mas acima de tudo, eu tenho aqui um objetivo muito concreto na mentoria Milionária Serena, que é levá-las a faturar 5.000 euros por mês até um ano, ou preparar pelo menos o negócio delas para elas conseguirem, não é, ter uma estrutura para que, pode não ser até em 12 meses, mas no espaço de 2 anos ou no máximo ali 3 anos, elas consigam replicar e repetir a estrutura que nós criamos para alcançar estes valores financeiros, porque nós sabemos que nem sempre, não é, depende. Claro que nós, quando falamos aqui nestes valores, e a promessa é forte, esta promessa que eu tenho para a mentoria, e esta promessa, portanto, eu também faço este alinhamento de expectativas em sessão zero, consoante a pessoa que eu estiver à minha frente, e umas eu ajudo a preparar o negócio para os 5.000 euros. Outras, ok, vamos trabalhar, já estás num patamar elevado, vamos então lá chegar, portanto, pessoas que não estão numa fase tão inicial, aí é mais fácil, não é, levá-las rapidamente aos 5.000 euros por mês. Outras vai demorar um pouco mais e isto também tem que ficar muito bem assente. Então é isto, análise de progresso é aqui uma outra coisa que eu recomendo pensares um pouco mais sobre isto e pensares de que forma é que tu podes incluir isto no teu negócio online e nos teus serviços e infoprodutos. Então, estas foram assim algumas questões que eu te trouxe sobre como é que eu faço aqui a condução, não é, das minhas alunas em mentoria. Outra coisa que me estou agora aqui a lembrar, que eu também estive a aplicar durante este ano, a questão dos formulários, super importante, foi super importante aqui a questão dos formulários. Eu apliquei 3 formulários, no início, no meio e no final, para elas também me darem aqui uma análise da evolução delas. E este formulário serve quase como se fosse uma autoanálise, uma reflexão que elas próprias fazem. Elas abrem o formulário e eu tenho lá várias perguntas, desde os teus objetivos foram concretizados, sim ou não, o que é que tu vais melhorar, quais é que são os próximos passos, que dificuldades é que tiveste. Uma das perguntas que eu também tenho, que é muito interessante, é qual é que foi a frase que mais ressoa contigo, que eu disse em mentoria? Porque eu digo muitas coisas em sessões de mentoria. Qual é que foi aquela frase que mais ressoa contigo? E também obtive respostas muito interessantes. E também coloco lá algumas sugestões para elas mudarem dos tais temas, sessões Yang, sessões Yin, e ainda uma recomendação, peço-lhes para me recomendarem algumas colegas que realmente poderiam beneficiar da mentoria. E esta é uma forma de eu também obter ainda mais contactos e contactar algumas pessoas que de facto podem ter interesse e que podem beneficiar também das minhas mentorias. Então estes formulários
formulários também nos ajudam a perceber a análise de progresso e, ao mesmo tempo, para o nosso lado, também nos ajudam a perceber aqui um bocadinho mais que contactos é que nós podemos ter recomendados para estas pessoas que já são nossas clientes, que conhecem tão bem o nosso trabalho e que realmente percebem que, ok, esta e esta pessoa também podem beneficiar deste trabalho, portanto, dou-te aqui estas recomendações. Então, no fundo, os formulários também aqui há algo que tu podes pensar. Será que faz sentido? Será que não faz? Para tu analisares aí o progresso das tuas clientes, porque hoje em dia o que eu percebo é, claro que 50% da responsabilidade está no cliente e 50% da responsabilidade está em nós, não é? Nós que estamos aqui deste lado a ajudar o nosso cliente. E dentro desses 50%, nós temos de dar 100% da nossa parte e temos de perceber que estrutura é necessária para o meu cliente ter mais resultados e sentir-se mais organizado. Como é que eu posso criar uma análise de progresso para esta pessoa, ela própria, analisar a sua evolução e eu também perceber onde é que ela precisa da minha ajuda e onde é que eu posso ajudá-la. Perceber esta questão de como é que a pessoa se pode sentir mais acompanhada, como é que eu posso entregar um acompanhamento de excelência, um acompanhamento premium, um acompanhamento como ela nunca viu na sua vida e nunca acedeu a este tipo de acompanhamento. E como é que eu posso criar uma atmosfera, onde elas se sintam expansivas e não contraídas, aborrecidas, pesadas. E é claro que em alguns momentos vão existir altos e baixos, todas as nossas clientes vão passar por frustrações pelo sucesso, não é? Vão passar aqui por altos e baixos e nós temos que estar lá sempre para ajudá-las, mas se tivermos em conta estes fatores, já vai ser meio caminho andado para nós realmente marcarmos, de facto, fazermos a diferença na vida de alguém, termos um impacto e um impacto que, lá está, irmos aqui ao detalhe, irmos aqui realmente ao pormenor, percebemos realmente como é que eu posso ajudar esta pessoa de uma forma ainda mais impactante, como é que eu posso ajudá-la a ir mais rápido, como é que eu posso facilitar o caminho dela com uma criação de um sistema, de uma estrutura, de algo que realmente a permita sentir-se mais inspirada, mais motivada, mais focada. Como é que eu posso realmente entregar mais do que aquilo que ela pagou, não é? Porque isto também é um ponto importante. Como é que eu posso aumentar o valor percepcionado por ela em relação àquilo que ela me está a pagar? Porque os nossos clientes vão-nos pagar sempre um determinado valor e a nossa missão é sempre surpreendê-los, não é? A nossa missão é sempre fazer com que eles nunca estejam à espera daquilo que vamos fazer a seguir. Outra coisa que eu gosto de fazer com as minhas clientes é quando eu estou a criar algo novo e quem está a ser minha cliente, sobretudo nestas mentorias, não é? Onde eu dou mais o meu acompanhamento, eu ofereço-lhes esse conteúdo novo, mesmo que eu venda à parte, para fora. Então é um miminho, é mais uma coisinha, não é, que elas não estavam à espera e que receberam. Então estas surpresas, manter o nosso cliente nesta antecipação, nesta surpresa, nesta sentirem-se cativados. Vamos para uma próxima sessão, o que é que vai acontecer nesta sessão? Não sei, estou curiosa, vamos lá ver. Eu já sei que vou reunir com a Teresa e que vou ter um insight, vou ter qualquer coisa que ela me vai dizer e que me vai ajudar aqui a desbloquear estes nós, a desbloquear aqui qualquer coisa, não é? Portanto, vai-me dar aqui mais uma força. Nós temos que fazer com que o nosso cliente se sinta realmente motivado, inspirado, com vontade de avançar, que se sinta bem, que consiga analisar também o seu progresso, para não se focar só no objetivo final e ver o quanto é que tu já evoluíste, o quanto é que tu já conseguiste fazer, o quanto é que tu já conseguiste avançar, ok? Então, no final, pergunta-te como é que eu posso deixar o meu cliente ainda mais inspirado? Como é que eu posso servir ainda mais as pessoas que eu já acompanho? Estas são perguntas para tu conseguires transformar ainda mais aqui o teu acompanhamento.